Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão? Vamos aqui em mais um vídeo falando de futebol, mais um vídeo, dessa vez falando do Corinthians 0, Fluminense 2. Quarta derrota do Corinthians na Neoquímica Arena no ano, terceira com o Vitor Pereira, segunda no Brasileirão. Resultado que foi muito pesado pro Timão, né, em termos da partida, porque teve várias nuances e tem detalhes da coletiva, tem detalhes do jogo. Vamos tentar analisar. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, galera. Esse vídeo aqui pro meu Instagram, pro Instagram do FutJotas e pro YouTube. Mas acho que vale a pena tocar nesse assunto. Vamos lá. Corinthians com problemas na escalação, né? Não pôde contar com o Yuri Alberto, que foi expulso contra o Santos. Expulso corretamente, já falei sobre isso. Adson machucado. Do resto, o Corinthians acabou entrando com força máxima. Força máxima naquelas, porque em questão de minutos o Corinthians viu toda a situação se perder, né? Teve o Mosquito se machucou no primeiro lance e tem que analisar com calma, mas as primeiras informações são que pode ter sido algo bem grave, é uma lesão que pode deixar ele fora de combate, só voltar a jogar no meio do ano que vem, no meio de 2023. Teve o Renato Augusto também saindo lesionado no primeiro tempo. Teve o Balbuena saindo também com problemas e entrando o Bruno Mendes no intervalo. Então só aí foram 3 substituições. O Fluminense não fez uma grande partida, não teve aquele volume de jogo que a gente já viu o Diniz colocar, a gente já viu a parte ofensiva, mas saiu na frente do placar e quando conseguiu a vantagem, conseguiu controlar o jogo, fez o Corinthians correr atrás. O Corinthians até roubava a bola, mas não acertava 3 passes seguidos na frente. Então o Corinthians teve uma atuação ofensiva péssima. O próprio Renato Augusto, mesmo antes de sair de campo, já não vinha jogando bem. E aí a gente tem essa vitória merecida para o Fluminense, assim, pelo que fez em campo. As mudanças do Vitor Pereira não deram certo. Ele colocou o Ramiro no lugar do Mosquito, colocou o Juliano, que não conseguiu render. Teve o Bruno Mendes, que fez uma partida até que razoável na zaga, mas também errou alguns passes que deixaram a torcida preocupada. E teve a entrada do Rony no lugar do Fagner, deslocando do Queiroz para a direita para fazer a lateral. E o Giovani, que para mim já era para ter entrado quando o Mosquito se machucou, porque teve um outro problema. Ele colocou o Roger Guedes centralizado, o Júnior Moraes não foi nem relacionado. E aí colocou o Roger Guedes numa posição que ele não rende, colocou o Matheus Vital aberto pela esquerda. De repente, naquele momento, quando perdeu o Mosquito, daria para tentar deslocar o Matheus Vital, tirar o Guedes, colocar ele na esquerda e colocar o Giovani, coisa que aconteceu no segundo tempo. Mas também dá para falar, o Corinthians hoje, ontem, na verdade, na quarta-feira, não jogou. Nada do setor do meio para frente deu certo. É difícil falar, putz, quem do Corinthians foi bem, quem foi mal. Acho que dá para falar que quem foi menos pior, eu coloco o Fábio Santos, que se entregou bastante, que inclusive acho que recebe umas críticas exageradas da torcida. Ele vem sendo um dos jogadores mais regulares, sempre foi regular no Corinthians e vem mesmo com a idade, vem jogando bem essa temporada. Então acho que inclusive a renovação dele por mais um ano é mais que merecida. E vou elogiar a atuação na marcação do Duqueiroz. Ele foi um dos caras mais lúcidos em termos de desarmes no meio de campo. Estava centrado, não estava pilhado, como a gente viu outros jogadores. Mas com a bola no pé ele vem pecando. Do outro lado, assim, questão de jogadores, atuação ruim, dá para falar do senhor Fagner, que tem uma temporada 2020 de 2022 para esquecer. Nulo, nulo, nulo. Um dos pontos fortes dele é o apoio ao ataque. Eu lembro que muita gente falava, pô, o Silvinho não deixava o Fagner subir. E aí você começa a perceber que talvez o problema não era o Silvinho. De novo, já toquei. O Fagner subia, mas não conseguia ser efetivo no ataque. Dá para perceber isso com o Vitor Pereira. Ele não consegue chegar à linha de fundo, errando todos os cruzamentos que fez. Poderia ter sido expulso no segundo tempo, deu uma entrada que dá margem para tomar um vermelho ali fácil, se o juiz é um pouquinho mais rigoroso. Fausto Vera também hoje ontem abusou um pouquinho da sorte. Roger Guedes jogou muito mal também, acho que tudo bem, dá pra dar um desconto porque ele jogou sempre, começou centralizado, mas na hora que o Giovani entrou, que ele foi para a esquerda, ele recebeu várias bolas que ele não conseguiu dar continuidade de um contra um que ele não tem, ele não é um jogador que tem um drible muito forte, não tem velocidade. Ele teve problema e ele não conseguiu fazer nada quando ele foi pro lado esquerdo, nem finalizar com perigo e tudo mais.
não, o Matheus Vital, que teve oportunidade, vem recebendo oportunidades com o Vitor Pereira, também não conseguiu jogar bem. Teve uma atuação também bem apagada, acho que isso contribuiu. O Juliano não conseguiu. Então, enfim, a lista de jogadores que foram mal contra o Fluminense foi grande. Mas não é terra arrasada. Pro torcedor corintiano, de novo, hoje já tinha gente. Ah, porque perdeu pro Fluminense, que o Fluminense já não vai classificar para Libertadores. O Corinthians está com uma larga vantagem para o Atlético Paranaense, que vem jogando mal. Tá com vantagem com o Atlético Mineiro, que era apontado como um dos favoritos, não tá nem no G6. Tem vantagem para o América Mineiro, que também está buscando uma vaga no impedido de ser colocados. Então o Corinthians vai para Libertadores e vai para a fase de grupos. Isso é fato. Só que tá com esse problema de lesão e tem toda uma questão, assim, o Corinthians ainda tá nítido que o emocional mexeu. Acho que isso é um negócio complicado, né? O Timão não tinha como meta disputar títulos em 2022, mas chegou na final da Copa do Brasil. E acho que a forma como perdeu, de ter perdido, do título ter escapado nas penalidades, com o Corinthians saindo na frente e depois perdendo 2 pênaltis, tudo isso acho que meio mexeu. Dá pra ver que tem alguns jogadores que estão pilhados, que sentiram ainda. O próprio Roger Guedes comentou na entrevista coletiva mais uma vez essa questão do elenco tá sentindo. Tem também o futuro do VP, que acho que também deve influenciar um pouquinho nessa questão. O Corinthians agora se prepara para encarar o Goiás, né? Vai ter diversos desfalques, não tem o Ramiro, que tomou o terceiro cartão amarelo, não vai ter o Mosquito, não vai ter o Adson, provavelmente não vai ter o Renato Augusto. Deve ser uma dor de cabeça para o VP, que tá ainda nessa indecisão. E aí eu vou falar um pouquinho, não sei se talvez eu faça um outro vídeo só falando sobre a situação do Vitor Pereira, mas acho que tem muito torcedor corintiano. Postei no meu Twitter falando sobre isso. Acho que tem muita gente fazendo tempestade em copo d'água. Quando ele chegou no Corinthians, o Vitor Pereira deixou claro: vou fazer um contrato de 1 ano. E quando chegar ao final da temporada, eu vou sentar com a diretoria, a gente vai analisar os prós e contras, vai fazer um balanço da temporada e a partir disso a gente decide, renova ou não renova por mais 1 ano. Tem a questão familiar, que já é de conhecimento público, né? Ele tem um problema em Portugal com a sua família, que pesa também nessa decisão de continuar no Brasil ou voltar para o seu país. E aí teve o Duílio, a entrevista coletiva já estava agendada antes, tinha já 2 ou 4 posições de microfone, agora me fugiu, com o Duílio logo de cara abrindo a entrevista falando: não, nossa meta é a vaga na Libertadores, que ainda não está matematicamente garantida. Somente após garantir a meta que o Corinthians vai decidir. E o Vitor Pereira também comentou na entrevista que não tem nada desse. Ele deu a entender assim, você pegando o que ele falou e o que ele não falou, que também tem as entrelinhas, dá a entender que ele não bateu o martelo. E aí você pega, pô, ele está com problemas de lesão, tá com vários jogadores, precisa montar um time do nada, de novo ele sofrendo com esses problemas físicos, sofrendo com o elenco. Ele não parou, eu imagino que ele não tenha realmente parado para refletir. Fala: meu, o que eu quero para minha vida? Eu quero continuar no Corinthians, eu quero ir embora. Eu já falei, e eu tenho essa é minha informação. As palavras que o Vitor Pereira se refere, ele está apaixonado pela torcida do Corinthians. Que inclusive eu acho que eu posso citar também, a torcida do Corinthians foi um show à parte hoje na Neoquímica Arena, por conta do apoio incondicional do começo ao final do jogo. Principalmente quando tomou os gols. O problema foi que o time não conseguiu ir no mesmo ritmo da torcida. Teve vários momentos que a torcida inflamou, até mesmo no lance lá que o Cano simula uma agressão do Cássio, a torcida pegou assim, entrou de novo no jogo, mas o Corinthians não conseguiu aproveitar esse bom momento. E o Vitor Pereira, então, ele tá nessa questão, ele quer ficar, ele tem a intenção de ficar, mas não depende só dele. Então isso, o Corinthians corintiano, não adianta você ficar criando teorias de conspiração, porque cada setorista tem uma informação diferente. Já tem setoristas que falaram que ia ficar, depois falaram que não ia ficar, depois falam que vai ficar. Então, não perca seu tempo imaginando isso, deixa acontecer. Como diz a música, deixa acontecer naturalmente. O Vitor Pereira vai ter uma decisão daqui a alguns. Provavelmente ele vai, assim que garantir a vaga na Libertadores, ele deve sentar com o Duílio, ou ele deve ter um tempo para pensar com o carro e falar: bati a meta. E agora o que a gente faz do meu futuro? Aí a partir disso, você, o torcedor corintiano, pode comemorar a renovação do VP, que tem chances de acontecer, ou pensar em quem vai ser o substituto.
Tem tempo, galera. Vai ter Copa do Mundo. Copa do Mundo acontece no final de novembro, começa em novembro. Então você tem, na hora que terminar o Brasileirão, a hora que se o Brasileirão termina, se não me engano, no dia 13 de novembro. Não tem mais 15 dias, nem isso. A partir do momento que não tem 20 dias, não tem um mês para terminar. Então o que vai mudar tanto o Vitor Pereira falar, vou ficar ou não vou ficar? Claro, com isso precisa ter uma lista de treinadores como plano de backup, mas o plano A, B e C do Duílio é renovar com o Vitor Pereira. Não ficando, ele vai pegar, ele vai atrás de nomes, então a gente vai pegar uma lista que ele já tentou sondar antes da chegada do Vitor Pereira, né? A ideia era trazer um técnico estrangeiro, e já tinha alguns nomes em pauta, mas esses nomes, a maioria dos nomes que foram citados não vazaram para a imprensa, muita gente deu barrigada feia. E aí, a partir disso, monta o elenco. Já tem o Vitor Pereira mandou, já tem posições carentes do elenco. Então o Corinthians já está mapeando internamente o que precisa de contratação, o que precisa de reforço, quem vai ficar, quem não vai ficar. Já está trabalhando nos bastidores. A ideia, claro, é fechar o quanto antes, porque você termina em novembro, fica com o mês de dezembro para poder reformular o elenco. Chega em janeiro, começa no trabalho. Se o Vitor Pereira não ficar, você tem um mês de dezembro para poder negociar com algum treinador. Tem uma negociação rápida. E aí você tem um mês de janeiro para poder, de repente, fazer a pré-temporada e trazer reforços pontuais. Lembrando, o Corinthians não tem muito dinheiro em caixa. Então, quando falar, vai demorar para trazer um técnico, vai ficar atrás de outros times. Vai perder um pouco, pode perder alguns nomes, oportunidades de mercado, mas o Corinthians deve ter 2, 3 contratações. Eu imagino que deve ter uma contratação de jogador que chegue para ser titular. O resto deve ser para repor o elenco, peças de composição e eventuais saídas que tenham de repente no final do ano, ou principalmente na janela do meio do ano, né? Tem o Roberto, tem o Balbuena, tem umas situações ainda, o Michael se vai ficar ou não, enfim. Para não deixar passar batido também sobre a coletiva do Vitor Pereira, acho que para fechar o vídeo, tenho que dar meu parecer. A galera que me acompanha sabe que eu falo também, além de futebol, sobre assuntos de igualdade, de respeito. E eu já citei isso para essa pessoa nominalmente, já falei com ele, já mandei mensagem. É um profissional que eu admiro, que é o Marco Belo, o jornalista da Rádio Transamérica, do Mundo da Fiel, antigo podcast Timão. Mas ele foi péssimo hoje na coletiva, péssimo. Usando até a frase acho que foi péssimo dos péssimos, usando a frase que o pessoal do próprio programa dele, né? Ele conseguiu errar de todas as formas possíveis. O Vitor Pereira começou a entrevista, ele já teve uma primeira resposta já do Capelanes, ele já deu uma resposta meio atravessada, porque ele falou, não vou falar do William, tipo, deixa eu entender, o William acabou de falar sobre qual que é a situação, o Capelanes da Bandeirantes, ele pegou e deu uma resposta uma pergunta onde falando sobre a questão do futuro dele, o Vitor Pereira já deu um corte. O Marco Belo começou a pergunta de um jeito que o VP falou, se você for falar desse mesmo assunto, eu não vou tocar. E aí o Belo chega e pergunta, fala, quem manda na sua casa, sua esposa ou você? Porque tem questão que tá falando que quem seria a mãe a sogra do VP que estaria com problemas de saúde e a esposa que de repente estaria pedindo para ele voltar. E o Marco Belo me manda essa pergunta totalmente machista, sem propósitos, não tem nada a ver com futebol. E já tinha sido falado que não é o futuro dele aqui. E foi errado. E o Vitor Pereira foi um cara que teve um sangue frio e teve uma educação para responder pro Belo. Foi delicado, mas foi preciso. Colocou assim, acho que a resposta foi pontual, cortou o assunto. Depois a coletiva seguiu num tom alto, né? O Vitor Pereira claramente estava revoltado pela atuação do time, tem essa questão da renovação que está mexendo com a cabeça dele. Mas Marco Belo, cara, é um profissional. Eu gosto muito do trabalho do Belo, porque ele não é sensacionalista, ele tem apurações corretas, ele não é um jornalista que fica faz o caça-cliques, né, só para buscar likes, audiência. Mas nessa parte ele foi muito, 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 muito mal. E a repercussão na internet está sendo justificável por conta disso. Então fica essa questão do futuro do VP, essa mancada do Marco Belo, e no futuro do Corinthians, que vamos ter novidades daqui a alguns dias, quando o Corinthians bater o martelo e ter a vaga da Libertadores.